Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. É com muita alegria que vos cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo nesta terça-feira, dia 5 de abril. Plano anual de leitura bíblica, Deuteronômio capítulo 28, Salmos de número 77, Provérbios capítulo 12, versículo 17 até o versículo 18 e Lucas capítulo 11, versículo 14 até o versículo 36. Porção diária deste dia tem como título Tempestades da Vida, baseado na leitura bíblica de Marcos capítulo 4 e no versículo de número 35, que nos diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Esta é uma passagem bíblica bastante conhecida de todos nós, mas hoje o nosso devocional baseado nesta passagem bíblica, a qual o Senhor Jesus convida os seus discípulos para atravessarem o mar chamado o Mar da Galileia. E este mar, conhecido por suas famosas tempestades, é um lago de água doce, leva o nome de mar por ser um grande lago, na verdade. Ele tem aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura, e ele está cercado de montanhas por pelo menos os seus 3 lados, e são montanhas que chegam até 300 metros de altura. Os ventos gelados que vêm do Monte Hermon, que está aí a 2.700 metros de altura, coberto de neve durante todo o ano. E algumas vezes esse vento que vem com fúria dessa região montanhosa, ele é encurralado pelos montes e dá no Mar da Galileia, consequentemente provocando terríveis tempestades, e muitas delas inesperadas. É exatamente assim que acontece nas nossas vidas. Foi um lugar para onde o Senhor Jesus leva os discípulos para lhe ensinar lições extraordinárias a respeito da vida. Por exemplo, um acidente, uma enfermidade, uma crise num casamento, um desemprego. São tempestades que chegam de repente. Elas não mandam um e-mail avisando que está chegando. Não, elas simplesmente chegam e chegam sem pedir licença. E na maioria das vezes nos tomando de surpresa e nos deixando profundamente perplexos, abalados por aquilo que acaba de acontecer na nossa volta. Mas nós, como seguidores de Cristo, precisamos estarmos preparados para as tempestades que podem, de um momento para o outro, nos atingirem, chegar em nossas vidas, em nossa casa. Enfim, esses discípulos de Jesus, eles tinham passado o dia todo ouvindo Jesus pregar. Mas isso não isentou os discípulos da tempestade. Eles amavam a Jesus e tinham deixado tudo para segui-lo. Mas isso também não isentou deles enfrentar um mar revolto. As aflições e as tempestades da vida, ela faz parte da nossa jornada. Chega um momento em que eles olham para Jesus em meio à tempestade e eles dizem uma palavra que às vezes a gente tem vontade de dizer em meio à tempestade. É comum a gente pensar desta forma. Eles dizem para Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Esse grito, ele mostra o medo que a tempestade cria na gente. A tempestade provoca esse medo em nós. Por quê? Porque ela é maior que nós. Está fora do nosso controle. Todas as vezes que a gente perde o controle da situação, nós ficamos com medo. Por exemplo, em tempos de doença, num perigo de morte, em desastres naturais, catástrofes, terremotos, guerras, pandemia,
como estamos aí vivenciando, isto faz com que o medo venha aflorar. E então nós gritamos: Mestre, o que o Senhor vai fazer por nós agora? Não vai deixar nós perecer. Mas isso mostra para mim um ponto positivo, porque em meio ao medo e ao desespero, eles recorrem ao Mestre, eles recorrem ao Senhor. E é isso que eu preciso fazer, que você precisa fazer. Agora, o que eu também preciso aprender é que as tempestades nos ensinam. As tempestades da vida se tornam uma escola para nós. É onde Deus nos ensina as maiores lições. Aprendemos mais nas tempestades da vida do que nas bonanças, no tempos de refrigério, porque foi através do livramento na tempestade que eles tiveram uma visão mais clara da grandeza única de Jesus Cristo. Foi em meio à tempestade que eles olharam para Cristo após o mar se acalmar, o vento se aquietar e Jesus ordenando tudo isso. Eles disseram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? A tempestade mostrou para eles quem verdadeiramente era Cristo no meio deles. Que eu e você, independente das circunstâncias e das tempestades que estivermos enfrentando hoje, saiba que, em primeiro lugar, você não está sozinho. Em meio a essa tempestade é que Ele está usando para nos ensinar algumas lições. E também você precisa entender que em meio às tempestades só existe um que pode ordenar para o vento e o mar, e estes irão lhe obedecer. É Cristo Jesus. Às vezes recorremos para tudo e para todos, menos para Ele. Na tempestade, entra dentro do seu quarto, fecha sua porta e joelhos dobrados no chão é a única saída. Clame para o Mestre Jesus. Ele há de ordenar uma bênção, uma vitória. Eu quero orar com você e por você neste dia. Altíssimo Deus de Israel, em o nome de Jesus, o seu único Filho, eu suplico a Ti neste dia, Senhor, às vezes eu estou falando com irmãos e irmãs que estão vivendo dias tribulosos. Tem sido dias de tantas angústias, dias de tantos desesperos. Senhor, que ele não sabe mais o que fazer, mas meu Mestre, levanta-te neste barco hoje, estende as tuas mãos e ordena que o vento se acalma e que o mar se aquiete. Traz bonança, traz paz, traz tranquilidade para esse coração, para essa mãe desesperada, para esse pai angustiado. Estende as tuas mãos e seja a tua bênção. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Que Deus te abençoe e que você venha ter um ótimo dia. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.